A nossa intenção é criar esses pespontos aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer esses pespontos aqui de duas formas. Ó, clica em cima do bolso. A gente sempre vai duplicar, sinalzinho de mais do teclado, e colocar num local que dá pra gente trabalhar, ó. Vou tirar isso daqui. Vou colocar ele fora, tá vendo? O que que a gente pode fazer? A gente pode vir com a ferramenta Forma, dar um cliquezinho aqui em cima, depois vocês vão dizer pra mim se deu certo um clique só, tá vendo? Deleta, ele some, ó. Quando eu deleto, ó, deletei, sumiu. Caso ele não funcione dessa forma, 2 cliques rápidos, botão direito do mouse, separar e deletar da mesma forma. Então, tô dando 2 opções aí para vocês trabalhar. O que que eu vou fazer? Lá em seleção, eu vou escolher uma espessura que eu vou trabalhar, que cada computador tem a sua em especial, tá? E vou trabalhar com o estilo de linha. Eu trabalho com 1, 2, 3, 4, a quinta. Olha, ele já ficou todo pespontado. Só que ele tá do tamanho desse bolso. Ó, arrasto ele, posiciono onde eu quero, tá vendo? Ó, o que que aconteceu com ele aqui, ó? Vou ajeitar, ó. Ajeitei aonde eu quero. Aqui está bom, tá vendo que ele já tá no cantinho que eu queria. Aqui eu preciso fazer o quê? Subir ele um pouquinho. E aqui eu preciso fazer o quê? Exatamente, ó. Joguei ele pra cá. Às vezes isso aqui sai um pouquinho do lugar, tá vendo que saiu? Se eu quiser eu venho aqui, ó, e acerto ele com a ferramenta Forma. Se quiser, tá? Não precisa. Aí eu olho de novo pro bolso e vejo que ele precisa de mais um ajustezinho. Já fiz o meu bolso. Se eu quiser pintar ele de outra cor, esse pesponto, é só vir aqui, ó, botão direito do mouse. Eu posso vir aqui e clicar e criar a cor que eu quiser. Duplico novamente com o sinal de mais. Venho aqui, ó, no cantinho, sem perder a seleção, ó, e arrasto para um lado. Venho aqui do outro lado, ó, apareceu essa setinha aqui, ó, de um lado para o outro. Arrasto para o outro e venho aqui, jogo para cima. Eu já tenho praticamente o quê? O jogo de linhas, né? Eu tenho meu jogo de costura aqui. O que que eu faço com essa parte aqui de cima? Eu posso duplicar, ó, sinal de mais novamente. Coloco aqui do lado. E quando eu apagar esses nós, ó, não quero, não quero, não quero. 2 cliques rápidos. Eu já tenho, vou lá na seleção, ó. Posiciono ela onde eu desejo, ó. Só que eu percebo que ele vai até o finalzinho. Então eu venho aqui, ó, ele vai aparecer, ó. Assim ele faz a mesma forma, só que como a gente tá aprendendo, a gente vem aqui no meio, ó. Que é mais fácil, porque depende do que a gente for trabalhar, tá vendo? Pode ser que a gente esqueça de que ele tem proporção laterais. Um retângulo, por exemplo, não daria certo. Finalizei o bolso, tá vendo? Esse daqui a gente pode fazer a mesma coisa. Ó, duplica, coloca fora para não bagunçar. Venho aqui, ó, um cliquezinho, deleto, ó, apago. Apaguei essa linhazinha. Seleção. Venho aqui na espessura do contorno que eu tô trabalhando com 0,25. Observaram que nem pegou? Ó. Aí a gente tem que ficar lendo aqui, porque às vezes ele não segura. E venho aqui, escolho o estilo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Quando eu coloco em cima, parece que ele até gruda, tá vendo? Ó. Jogo um pouquinho pra cima. Jogo um pouquinho para um lado. E jogo um pouquinho pro outro. Ó, já tenho ele, só mais um pouquinho. Aquela costurinha do bolso da Val que vocês fizeram na aula de costura. Então, ó, mais um pouquinho. Duplico novamente, sinalzinho de mais. E faço a mesma coisa, ó. Jogo para cima.
jogo para um lado e jogo para o outro. Ele tem 2 jogos de costura aqui em cima. Eu posso pegar esse daqui, ó, tá vendo? Só que eu tenho que ter cuidado. Quem tá selecionado aqui, ó, quando aparece esse pontinho, tá selecionada essa linha de pesponto. Então, eu quero selecionar esse daqui, ó. Então, clico fora e clico onde eu quero. Duplico novamente, sinal de mais, ó, e arrasto ele pra cá. Ah, mas ele tá muito grande. E ele também sumiu, tá atrás do objeto. O que que eu faço? Ó, ordenar, botão direito do mouse para a frente da página. Mas ele tá grande. Lembra que eu falei pra vocês que é só vir aqui, ó, clica, segura e arrasta até onde você quer. Mas ele tá rosa, professora. É só vir aqui na cor, botão direito do mouse. Ele automaticamente, ó, ele fica na cor que eu preciso. Aí eu observo novamente o bolso, eles são 2 costuras. Aí fica fácil, né? É só a gente duplicar, sinalzinho de mais do teclado. Vir aqui, exatamente, reposicionar ele. Então a gente já fez esse daqui. E se eu quiser usar só a bezier para construir esse daqui, igual você mostrou no bolso? Eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quinta ferramenta, que é a ferramenta, vai aparecer para vocês mão livre, tá? Na família da mão livre, quando a gente clica aqui no cantinho, ela abre a família Bezier. O que que eu faço? Observe que quando eu chego aqui do zoom, ó, ele tem tipo um sinalzinho de mais, tá vendo, ó? Eu posso colocar, ó, borda. Vem aqui, ó, borda. Próximo, tá vendo, ó? Tô dando zoom. Ah, errei. Eu preciso deletar? Não. É só vir na ferramenta forma e ajeitar ele do jeito que eu quero. Ó, tá até perto demais aqui, ó. Ó, vou afastar um pouquinho. Ó, o que que eu faço novamente? Como eu peguei a forma, eu tenho que voltar novamente lá na ferramenta seleção, aí tudo de novo. Tá vendo como é que é repetitivo? Ó, 25, agora ele ficou, ó, o nosso linhazinha pontilhada. Olho ele, ó, 2 costuras, uma costura em cima. Duplico novamente. O segredo aqui, gente, é não perder a seleção, tá? Ó, jogo para um lado, jogo para o outro e jogo para cima. Aproveito esses daqui, ó, os 2 de uma vez, duplico, ó, e posiciono onde eu quero. Aí eu faço o quê? Os 2 já estão selecionados, porque eu arrastei os 2, ó. É como se eu estivesse dando um abraço nele. Eu já criei praticamente os 2 pespontos. Ah, é só um, ó. Só apagar esse daqui e pronto. Já tenho ele como eu quis, do jeito que eu queria. Aqui é como se tivesse o processo de quê? Fazer a bainha do bolso. Só que a bainha do bolso, quando vocês vão construir, o que que vocês vão fazer? O que que vocês fazem, né? Aqui faz de conta que é o bolso. Eu dobro 1 centímetro, depois eu venho na largura, que é o meu bolso, depois eu volto com ele. É como se isso aqui fosse o bolso de vocês, né? Faz de conta, tá bom? E aí, a minha costura, ela pega onde? Ela pega aqui, ó. Que é onde a gente joga a costura, porque a gente dobrou, não precisou de passar overlock nem nada. Então, você dobra a primeira vez, dobra a segunda e passa a costura. Então, a gente faz a bainha do bolso primeiro, depois a gente pega o gabarito, passa ele, depois você chapa ele no traseiro de uma peça. E por que as linhas? A linha, ela define que isso aqui é um molde, isso aqui é outro molde, isso aqui é outro molde. Então, eu tenho praticamente o quê? Para me entregar só a parte das costas de uma peça, eu tenho que ter quantos moldes? Não, 4, porque o gabarito de passar, a gente não pode esquecer de colocar junto do molde. Se fosse só nessa parte aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos para o próximo. O próximo, ele geralmente pode ser que ele esconda a costura, pode ser que não, ó. Duplico,
coloco do ladinho. O que eu vou fazer, ó? Quando eu dou um clique em cima da linha e deleto, ele some. Tá vendo? Já sumiu. Seleção, ó, a espessura que eu quero, ó, não foi, tá vendo? O meu estilo pontilhado. Quando eu coloco aqui, ó, já viram que ele não ficou pra frente? Já ordeno ele para frente da página, botão direito do mouse. Posiciono ele onde eu quero. Venho aqui, ajeito, ó. Jogo um pouquinho pra cima. Venho aqui na lateral, usando o screw do mouse, tá? Eu tô rodando essa bolinha aqui, ó. Quando eu rodo, ela faz isso aqui. Venho aqui, ó, novamente. Já tenho praticamente ele pronto. É 2 costuras, né? Só duplicar, sinal de mais do teclado novamente. E nunca perder a seleção. Ah, e se eu perder a seleção? Se eu perder a seleção, eu tenho que dar um clique fora. E aí eu venho aqui, eu dou um zoom e dou um clique aonde eu quero. Quando aparecer essa bolinhazinha aqui, ó, significa que eu tô com o objeto selecionado. Quando eu vou selecionar o bolso, tá vendo? Ele aparece nas extremidades do desenho. Aí, essa parte a gente já completou. Já aproveito a minha reciclagem aí, né? Duplico e posiciono onde eu quero. Ó. Já coloquei minha bainha. Aqui é o processo igual da regata. Esse daqui, ó. Só que eu tenho que ter cuidado de quê? Como é que eu vou selecionar ele? Quem tá selecionado aqui? Meu pesponto. Clico fora e em cima da linha, ó. Duplico e jogo ele para cá. Vou fazer de 2 formas aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Vou até duplicar novamente para poder mostrar. Aqui eu posso utilizar a Bezier, ó. Bezier. Venho aqui e faço isso aqui, ó. Um clique aqui. Um clique aqui. Ele ficou reto, certo? Forma. Aqui eu quero uma curva. E venho aqui e vou ajeitando ele, ó. Ajeito mais ainda. Porque esse aqui ficou, ó. Ajeito. Aqui eu desço um pouquinho. Vou lá em seleção novamente. Espessura. Não foi. Ó. E o estilo. Já tenho pronto. Posso duplicar ele e colocar aqui embaixo. Ó. Venho aqui em forma e vou tentar acertar. Ó. Posiciono onde eu quero. Aqui posiciono onde eu quero. E eu venho aqui, ó, e levanto essa linha aqui. Só que ela dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ficar toda hora ajeitando ela. Então aqui eu fiz com a Bezier, tá? Qual a outra forma de fazer isso daqui? Ó, que eu vou jogar aqui no bolso, tá? Simplesmente, ó, ferramenta forma, aqui, ó, um clique, deleto, ó, sumiu a linha, um clique, deleto, sumiu a linha. Venho aqui, ó, seleção, só que não aparece pra mim, ó, o que eu quero, tá vendo? Que eu quero que ele separe aqui também, só que não aparece, tá vendo? Mas quando eu clico fora, ó, e clico novamente no objeto, ele vai aparecer pra mim. Então tem esse segredinho aí pra gente fazer. Então eu tenho 2 linhas separadas agora, que eu posso as 2 de uma vez vir aqui e colocar a espessura, só que eu não consigo colocar o estilo da linha separado. Então eu coloco 1 por 1, os 2. Agora eu só tenho que posicionar e também fazer uns acertos, porque ele não fica do jeito que a gente quer, né? Ó, vou abaixar novamente, aí eu olho se ele tá bom, ficou ótimo. Bem, esse daqui, ó, posiciono onde eu quero. Ó, pra mim já ficou bom. Então tem essas 2 formas de trabalhar, tanto com a Bezier, tanto com o separar. O separar eu acho mais fácil, tá?
Porque você já aproveita o que você fez, então você ganha mais agilidade e rapidez. Os outros bolsos são da mesma forma. Vou pegar os mais complicadinhos. Esse daqui é o mais complicadinho. Duplico, posiciono ele, porque esse daqui não tem como. Essa curva aqui a gente vai ter que mexer nela do mesmo jeito, ó. Aqui eu dou um clique, deleto, aí ele some essa linhazinha, seleção, não foi, e o meu estilo. Quando eu venho posicionar ele aqui, ó, que eu começo a modificar ele, observe que ele cria um defeitinho. Não tem como a gente fugir de vir aqui na ferramenta forma e acertar, ó. Aqui é a mesma forma, do mesmo jeito, ó. Pronto. Deixa eu ver se é 2 costuras. É 2 costuras. Quando for fazer o segundo, ó, duplicar, vai acontecer a mesma coisa, ó. Por mais que eu venha aqui, ó, vou reduzir ele, subir um pouquinho. Vim aqui pro lado. Vim aqui pro outro lado. Ó, ele vai criar essa imperfeição. Vou na forma, acerto. Aí aqui eu já tenho que abaixar ele mais um pouquinho, tá vendo? Aqui eu também acerto. Eu só tô afastando ele, né? E aí eu tenho o que eu preciso. Ele tem uma costura. Eu posso aproveitar a costura que eu tenho aqui, ó, seleção, clico na costura que eu quero, ó, duplico e posiciono onde eu quero, arrastando, posiciono, ó, ficou até um pouquinho mais larguinho. Aqui eu venho e ajusto. É uma costura só, isso. Esse daqui, ó, ele tem um quadradinho que é sobreposto, então fica fácil. Eu simplesmente vou duplicar ele, vou até colocar aqui do ladinho. Separo a linha que eu não quero. Seleção novamente. É muito repetitivo. Ó. Posiciono ele onde eu quero. Já venho ajeitando. Jogo ele pra dentro, ó. Arrasto. Arrasto. E aqui, ó, abaixo só um pouquinho para ele ficar nesse cantinho aqui. Duplico novamente e faço a mesma coisa. Arrasto. Arrasto pra cá. O que eu tenho que fazer? Se eu quiser uma cor no bolso, eu já coloco essa cor, venho aqui no retângulo, e a única diferença que ele tem aqui é de você fazer um palitinho de qualquer cor e posicionar ele aonde você quiser. Então, um retângulozinho só que eu tenho aqui. Se eu quiser ele maior, eu puxo ele um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Então, ele já tá pronto. Ele não tem costura sobreposta a ele. A costura daqui de cima é a mesma coisa. Opa, tá vendo que eu peguei errado? Ó, selecionei o que é certo, duplico, posiciono. Vem aqui, ó, não quero, já seleciono os dois, deleto, já tenho de cima. Seleção, mesma coisa. Eita! Estilo e posiciono, são 2 costurinhas, né? Duplico. Olha mais para baixo, ó. Seleciono os dois, ó, e abaixo eles. Prontinho. Agora eu tenho esse outro aqui. Esse outro aqui, observem que as costuras estão... Isso aqui tá para frente das costuras.
Então, quando a gente for criar, provavelmente ou ele vai ficar do jeito que ele deveria, ou ele vai simplesmente... a gente vai precisar de ordenar para frente esse objeto aqui, tá? É a mesma fórmula. Aqui eu não quero, seleção, espessura, a minha linha, venho aqui e posiciono. Ó, posicionei até todo torto, tá vendo? Ó, aqui eu venho e acerto tudo. No caso do meu aqui, ó, tá vendo que até tá torto lá em cima? Duplico, ele já ficou na posição. Meu mouse tá agarrando, tá, gente? Então, na posição que eu queria. Mas pode ser que essa linha aqui, ó, ela fique para frente. Se acontecer isso, eu não posso ordenar ela para trás. Eu tenho que ordenar esse objeto aqui para frente. Senão ele vai para trás do bolso, tá? Caso acontecer isso aí, alguma coisa sobre com vocês. Aqui ou eu posso fazer com bezel, só pra gente não deixar de esquecer, ou pode fazer da mesma forma que a gente já tá trabalhando, ó. Ó, vou fazer tudo doidinho aqui, ó. Tá vendo que eu fiz pequenininho? Seleção, espessura, estilo, forma, e aí eu venho acertando. Ó, jogo pra cá, venho aqui e jogo pra cá. Já tenho o meu bolso praticamente pronto. Esse aqui é da mesma forma, só que talvez a gente tenha que ordenar ele para frente. Seleção, vou duplicar, ó. Forma, aqui eu não quero, deletei. Seleção, tudo novamente, ó. Em ciclo, no meu caso aqui, né, o estilo, posiciono onde eu quero. Joguei um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Ele é quantas costuras? Duas. Duplico. E se ele ficar novamente... E se ele ficar para cima? Eu tenho que pegar essa lapela aqui e ordenar para frente, ok? A lapela é a mesma forma, ó. Duplico ela. Eu acho que ela não tem costura em cima, tem. Aqui eu deleto. Seleção. Tudo novamente, ó. Chega a ser cansativo. Hã? Entendi nada, tá bom. Mexi no que eu não devia, tá vendo? Ó, vou voltar. Ajeitei. Aqui também eu abaixo para ajeitar. Duplico. Arrasto para os lados. E a linha de cima eu faço a mesma coisa. Duplico. Ordeno para frente. Duplico novamente. Vocês fizeram o bolso com lapela também na aula da nossa querida Val também. E eu tenho todos os meus bolsos pespontados. Tranquilo?